Segundo o dicionário da língua portuguesa, fofocar é o mesmo que propagar os segredos de outras pessoas, espalhar, especular e divulgar fatos sobre a vida de alguém sem querer saber se são verdadeiros, além de prejudicar relacionamentos na família, no trabalho e o convívio social. A fofoca, que muitas vezes é aceita na sociedade, vai contra princípios bíblicos importantes, não é? De amor, de respeito ao próximo. Então, vamos falar sobre esse assunto. Eu recebo aqui Keila Júnior Oliveira, líder do Ministério de Louvor Adorarte da Igreja Batista Nacional Ágape, e a psicóloga Ângela Rogério. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo bem. Obrigada por terem vindo. Nós que agradecemos. Alguém me falou que vocês vinham aqui hoje, mas não foi fofoca. Que bom. Tô brincando, né? Claro, que bom. Gente, realmente a fofoca é uma coisa que existe, não tem jeito de negar. Né? E infelizmente existe também no meio cristão, onde não deveria haver, porque a Bíblia fala muito sobre isso. E aí, o que vocês pensam disso? Vocês já foram vítimas de fofoca? Como que vocês veem a fofoca? Eu nunca fui vítima de fofoca grave, né? Mas acho que todo mundo já passou por isso, né? Por algum momento em que alguém falou algo que não deveria ter falado, de repente não era verdade, ou de repente era verdade, mas não era algo para ser pronunciado ainda, né? Acho que acredito que todo mundo já passou por isso, né? Porque nem sempre a fofoca é verdade, né? Nem sempre. A fofoca é uma verdade. E a fofoca, ela não vem de uma forma educativa, construtiva, né? Ela vem de uma forma negativa, destrutiva, né? Ela incomoda, ela atrapalha, né? A gente até brinca que às vezes tem gente que numa reunião de oração, com a desculpa de pedir oração, faz uma fofoca, né? Alguém contou para ele alguma coisa, ele falou, gente, vamos orar pela pessoa tal porque ele está passando este problema. Eu acho que o problema da fofoca é um dos problemas, talvez a raiz do problema, não é? Porque a fofoca ela é um problema em si, ela desencadeia muitos outros problemas que a gente vai falando aqui ao longo da nossa conversa. Mas para mim a raiz do problema, né, da fofoca é a motivação do coração. Que geralmente é a inveja, né? Talvez não todos os casos, mas acredito que em muitos casos é a inveja, o não ter ou não ser. E então, aquilo é um motivo para eu denegrir a imagem de outra pessoa. Para que todos vejam que ele também não é, o que fulano não é, o que talvez todo mundo pense que é, eu quero dizer que não é, ou que não seja, né? É verdade. E aí, a motivação do coração de uma pessoa, por exemplo, que numa reunião conta o que o outro está passando, com o objetivo de que as pessoas ajudem, a gente, claro que só Deus conhece o coração da pessoa, mas a gente percebe em algumas situações, não é? Ângela, como psicóloga, ela também está aqui como mulher e como profissional para ajudar a gente a entender um pouquinho isso. Quando a pessoa fala mal da outra, ou não apenas fala mal, né? Porque falar mal, além de ser fofoca, é uma difamação também. Quando ela conta algo, mesmo que seja verdade, mas não era, né? Como aquele já disse, não era para ser contado. Ela se sente melhor porque ela tem uma autoestima baixa. Qual é a raiz desse sentimento dela? Tipo assim, agora as pessoas vão saber que a outra não está tão bem quanto elas pensam. E o que vem aqui por trás? Qual é a raiz disso? Muitas vezes, Márcia, é uma forma de aliviar o sintoma que a própria pessoa está sentindo. Né? Às vezes é mesmo uma baixa autoestima, é uma inveja, é um ciúme. Ou então, no lado profissional existe muita inveja também, né? Onde a pessoa chega em um lugar que a outra gostaria de estar. Então, ela acaba denegrindo a imagem da outra. Com a tentativa de impedir dela continuar crescendo ou assumir aquele lugar, não é? Exatamente. Só que ela esquece que a partir do momento em que ela está denegrindo a imagem da outra pessoa, ela está falando dela também, né? É verdade. Eu não sou uma pessoa que eu consigo ficar feliz, né? Vangloriar o sucesso da outra, né? Ver a outra pessoa crescendo sem que eu sinta inveja, sem que isso me incomode. Tem muita gente que... Deixa eu servir um suquinho para você, Ângela. Obrigada. Isso aqui tudo é para comer, viu, gente? Tudo de verdade. Oba, que bom. Tem gente que tem inveja, mas não faz fofoca. Tem ou não? Existem pessoas que fazem comentários, não fofoca, né? Tem gente que tem inveja.
Eu fui no programa da Márcia e foi delicioso. A Márcia, ela é ótima, deixa a gente super à vontade. Muito obrigada. Essa fofoca pode falhar. Isso aí é só um exemplo. Só um exemplo é uma verdade. Mas é verídica. E, assim, não é uma fofoca, é um comentário construtivo, né? Mas se eu posso contar para ela, falar, você viu? Ela pode ter inveja. Você viu? A Ângela foi no programa da Márcia, né? Será que ela pode ir no programa da Márcia? A Márcia falou que ela é isso, é aquilo. Será que ela é tão boa assim no que ela faz? Quer dizer, ela não fez uma fofoca, mas ela fez um comentário já trazendo... Pode ter virado isso. Uma sentido pulga atrás da pejorativo, orelha, né? para outra. Porque a gente tem aquele fato que quem conta um conto aumenta um ponto. A gente não pode esquecer disso, né? Então, no partir do momento que você faz um comentário, aquilo pode virar uma fofoca. É, verdade. Né? Você pode comentar uma coisa com uma boa intenção, mas isso não quer dizer que isso vai se propagar de uma forma positiva. E depende também de quem ouve, né? Vamos falar sobre quem ouve daqui a pouco. Porque às vezes a pessoa que falou, ela não tinha uma má intenção, ela não falou nada pejorativo, mas quem ouviu já tem um coração diferente. Vamos ver o que as pessoas, o que as mulheres na rua pensam sobre a fofoca. Vamos lá. Você já foi vítima de fofoca? Quem nunca foi, né? Claro, todo mundo já passou por um momento desagradável, já fez, né? Você já fez também? Quem nunca fez? Às vezes comenta, faz um comentário. Eu acho que fofoca nunca é legal, né? Parar pra ficar falando da vida dos outros. Tem até um ditado que fala, quando você tá olhando a vida do vizinho, você deixa de estar cultivando a sua. Eu estava emagrecendo demais, que eu fui fazer um regime e eu estava pensando que eu estava doente, com uma doença grave. E aí comentaram que a minha mãe, até vizinho lá da rua dela, achando que eu estava com uma doença grave, porque eu estava emagrecendo demais. Ah, elas têm que arrumar um trabalho, né? Elas têm mais ocupação e parar de falar da vida dos outros. Quando eu sei que as pessoas realmente são fofoqueiras, eu prefiro isolar, sabe? Eu não gosto muito de aproximar, não. Eu acho que é uma coisa que eu acho que as pessoas deveriam cuidar mais da vida delas. E assim, esquecer dos outros, esquecer a vida alheia. E não se importar tanto com o que a pessoa faz ou deixa de fazer. Ah, e aí? Então, você perguntou até a questão do porquê, né? Aí ela falou sobre a baixa autoestima. Eu acho também que a questão da vida desinteressante que geralmente essa pessoa tem. Não tem nada para contar, não tem nada para passar para as pessoas. E aí entra essa questão de falar dos outros. Né? Igual a moça ali falou, poxa, eu estava emagrecendo e as pessoas começaram a falar que eu estava doente. Poxa, não tem nada de interessante para contar, de mais importante para estar transmitindo para as outras pessoas. E uma coisa importante que eu acho, Márcia, e sempre falo nos aconselhamentos, porque muitas pessoas sofrem por causa disso, né? E procuram os pastores, os líderes, né, para estar conversando, para desabafar, uma maneira de resolver também essa questão. E eu sempre falo a mesma coisa, não fale das pessoas, mas com as pessoas. Né? Então, se eu tenho algo a seu respeito para estar resolvendo, para ter uma solução, vamos conversar. Não fale para outras pessoas, fale com essas pessoas. É verdade. Com a pessoa, né? É verdade. A fofoca, né? Você citou a questão de aconselhamento, de igreja. A fofoca, ela já destruiu muitas pessoas. Ela já destruiu ministérios, ela destruiu líderes. Porque quando eu sei de casos assim, sabe? De um líder, por exemplo, um pastor. Surgiu uma fofoca e foi se espalhando de que ele tinha um caso com uma outra pessoa. Ele era casado, tinha um caso, ele tinha uma amante. E era mentira, não era verdade. Só que aquilo tomou uma proporção tão grande que ele teve que se afastar. Ele teve que se afastar, ele teve que se mudar de cidade. E aí, algum tempo depois, aquela pessoa que causou aquele transtorno, que inventou aquela fofoca, aquela mentira, né, e espalhou aquilo como fofoca, porque infelizmente tem muita gente que saboreia isso. Sim. Saboreia uma notícia ruim, não é? A pessoa, em vez de guardar e orar por aquela pessoa, no caso como esse, por exemplo, você viu o que aconteceu, você ficou sabendo o que aconteceu, A entonação, né? né? A entonação muda. E aí, essa pessoa ficou muito doente, essa mulher que causou essa fofoca. Ela ficou muito doente, Deus falou para ela por que ela estava doente. Porque ela tinha destruído
um ministério. Ele, como pessoa, ele estava muito mal também. E depois de anos isso, né? Deus restaurou a vida dele completamente. Aquela mulher pediu perdão para ele, ela reconheceu, não é? Mas eu gosto de sempre a gente ir mais no profundo. Por quê, Ângela? Por que uma mulher dessa, por exemplo, teve essa atitude? Porque às vezes o pastor não fez o que ela gostaria, mas a raiz, o sentimento dessa pessoa. Porque não é simplesmente a pessoa não ter uma vida interessante. Ela não tem uma vida interessante, às vezes até tem uma vida interessante, mas ela não acha que é interessante. Uma pessoa que tem autoestima baixa, uma pessoa insegura, uma pessoa que teve uma criação complicada, uma pessoa que talvez tem uma autoimagem, não é, deturpada, o outro a incomoda, ou porque ele está na liderança e não eu, mas aquilo já é um sentimento de inferioridade. Com certeza, é tudo isso, é insegurança, é infelicidade, é sentimento de inferioridade, é não acreditar nela, não ver capacidade nela para chegar onde ela gostaria de estar. E é mais fácil ela tentar denigrir, destruir uma imagem que ela gostaria de ter, do que ela procurar ter a imagem que ela sonhava. Para ela não tem força. Agora, pode ter uma ligação com criação mesmo, pode ter uma ligação com a história de vida, sim, da pessoa não conseguir chegar lá. Né? Pode ter uma história de vida, os pais podem ser dessa forma, não ser construtivos, serem destrutivos, né? Não conseguir lidar com o sucesso do outro, né? Não conseguir ser inseguros também, não ter coragem para poder tomar certas iniciativas, né? De buscar aquilo que procura, que deseja, né? É verdade. Uma criança que cresce num ambiente assim, ou que vê a mãe comentar da outra, da vizinha, né? Ou vê o pai, nossa, mas aquele cara começou a trabalhar outro dia nessa empresa nova, já está com um carro novo. O que é isso? E aí começa a ver, a criança já cresce num ambiente assim. Automaticamente vai reproduzir a mesma coisa, né? Claro. Você citou esse exemplo do pastor, e o meu pai passou por isso, ele é pastor também, só que no início do ministério. Então, disseram que ele estava com alguém no carro e tal, mas só que depois de muitos anos é que foi descobrir que não tinha acontecido, que a pessoa estava chateada e que falou que não devia. Só que, graças a Deus, não houve nenhum transtorno tão grande como nesse caso que você colocou. Mas quando chega numa situação dessa, de destruir um ministério, automaticamente a pessoa vai sofrer uma consequência muito maior. É verdade. No ambiente de trabalho, acontece muito também em empresa, sabe? Empresa é foco de muita inveja, de muita fofoca. Verdade. Lá, eu tenho um amigo que ele estava esperando uma promoção, ótimo funcionário, um exemplar, estava esperando uma promoção há muito tempo e um colega chegou e falou, vou te falar em off, que a sua promoção não vai sair. Ele ficou extremamente chateado e chegou no chefe, no superior e falou, olha, eu vou pedir minhas contas, eu quero ir embora, não quero ficar mais aqui. E o chefe dele ficou muito chateado e falou, nossa, mas logo agora que a sua promoção ia sair, que estava saindo. Então, sabe, é uma fofoca destrutiva na intenção de estar destruindo o sucesso do outro. De repente o outro ficou sabendo que a promoção ia sair. Claro. Sim, né? São coisas que a gente vê às vezes em filme e não acredita muito, né? Acha que é filme, que é exagero, que é ficção, mas infelizmente é verdade. Ambiente de trabalho, a competição, né? Por quê? Porque a competição, por que eu tenho que destruir o outro, que puxar o tapete do outro, como diz, né, o ditado? Porque eu não me sinto competente. Mas a pessoa não tem muita consciência disso, né? E ele eu acho que a pessoa não tem muito, não é tanto no nível da consciência, né? E ele acredita que ele puxando o tapete do outro é a oportunidade dele entrar no lugar do outro. Mas não é assim, né? Não é assim, claro. A gente conquista, né? A gente conquista sucesso, a gente conquista isso tudo. Isso não vem destruindo o outro. E se uma pessoa conquista algum lugar, conquistou uma posição, alguma coisa que ela queria, com esses artifícios negativos, ela não permanece. Porque daqui a pouco a máscara vai cair. Né? As pessoas vão saber quem ela é. Então não tem jeito, né?